Olá, estamos aqui em mais um encontro no nosso podcast, O Que Nos Move. E quero te convidar aí para você curtir, compartilhar, enviar para um amigo, deixar as suas sugestões, porque vamos bater um papo hoje falando sobre cultura. Eu estou recebendo hoje o Rafael do Cavaco, lá de Miracema, e o Pedro Rajão do Meia. Mas o Rafael tá sem cavaco. Mas a gente vai falar de cultura aqui, Rafael. Quero hoje agradecer aqui a oportunidade, quero que você se apresente aí para todos que estão conectados conosco, começando por você, mas falar que está faltando cavaco e se tem cultura, tinha que ter o cavaco. É verdade. Eu que agradeço o convite, deputado. Prazer imenso estar aqui poder falar um pouco da cultura lá do interior, né, lá de Miracema. Eu sou o Rafael do Cavaco e nasci no berço de cultura, né? Na verdade, eu estou na posição de mestre de folia de reis, sou compositor também de escola de samba, né? Eu tenho meu projeto musical Rafael do Cavaco e Batuque de Três, mas enfim, a cultura do nosso Noroeste, né, cresceu muito nos últimos tempos. A gente tem tentado valorizar, de certa forma, a participação, né, de crianças, de jovens, nesse projeto de salvaguarda do nosso carnaval, onde nós temos o boi pintadinho, onde nós temos os blocos carnavalescos do interior. E é um prazer imenso estar fazendo parte de toda essa história cultural do município. Na verdade, eu sou bem mais novo. Na verdade, eu assumo, né, uma bagagem que vem da minha família, que é a família Finamô, uma família muito tradicional dentro da cultura do município. Então, eles fundaram tudo isso. Eles fundaram a Escola de Samba, eles fundaram a Folia de Reis, eles fundaram blocos carnavalescos, e eu tive o prazer de dar continuidade a esse trabalho lá. E no interior do estado, em Miracema, né? Uma cidade Miracema, muito acolhedora. Eles costumam falar que nós somos mineiros, mas não, porque a gente fica na divisa lá com Palma, com Minas Gerais, mas toda a nossa influência vem daqui, vem do Grande Centro, vem do Rio de Janeiro. No nosso interior também tem samba, né? Tem o nosso batuque. Como eu digo, o cavaquinho, eu nunca largo meu cavaquinho, mas hoje, né, por ter vindo hoje você está devendo de outro show, acabei ficando devendo de não trazer o cavaquinho. E estou recebendo aqui também, não precisava estar tão bem vestido. Eu estou recebendo aqui o Pedro Rajão. E Rajão quer dizer que é o Rajão pai do cavaquinho, né? Como é que essa cultura é rica. Mas eu estou aqui recebendo com muita alegria para falar um pouco desse movimento que vocês têm feito no estado do Rio de Janeiro, nessa questão do Negro Muro, dessas produções. E, Pedro, a gente está falando aqui de uma cultura musical, estamos falando aqui de outra cultura da questão artística, do Muro do Pixinguinha pintado ali no MIS, de tudo que tem acontecido. Quero que você fale um pouquinho do que você faz, como é que está essa arte aí urbana no estado do Rio de Janeiro. Bom, obrigado pelo convite. Sou Pedro Rajão, sou produtor cultural e respondo como produtor e pesquisador do projeto Negro Muro, que é um projeto que se debruça a erguer monumentos públicos, né, como a gente gosta de falar, de figuras negras, né, no Rio de Janeiro, que são historicamente apagadas, são historicamente ocultadas. E a gente vê na arte urbana, né, no muralismo, nessa evolução do grafite, uma forma de ir contra esse esquecimento, ir contra o apagamento e reverenciar os nossos. O Negro Muro já fez 35 muros, o único fora do município é em São João de Meriti. A gente pintou a casa do João Cândido, né, o Almirante Negro, que foi o líder da Revolta da Chibata. E muito nos orgulha a gente estar conseguindo fazer uma cartografia, né, um mapeamento dessas figuras. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem muitos muros no subúrbio também, principalmente na Zona Norte. E a gente tem visto como que, de alguma forma, essas artes elas mexem com a autoestima daquela comunidade, com a memória daquela comunidade, né? A gente pintou em vários bairros, como Água Santa, Encantado, no Lins, Vila Isabel, pintamos são 35 muros, né? Muita história para contar. E estamos felizes com o resultado. Tem sido difícil a gente conseguir financiar nossos trabalhos, conseguir dar prosseguimento, mas felizmente tem sido um projeto bem ativo na cidade do Rio. Conforme as pesquisas e a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quase 1 milhão de pessoas do setor cultural tiveram impacto agora com a pandemia. Como é que foi isso lá em Miracema, Rafael? Porque a gente tem uma cultura nas 92 cidades do estado, mas cada um com a sua particularidade, cada cidade com as suas vocações. E qual foi esse impacto na cidade de Miracema
com a questão da pandemia? Nós, antes da pandemia, Miracema, na verdade, ela tem um calendário cultural já tradicional lá no interior. É uma cidade que sempre fez carnaval, é uma cidade que faz o encontro de folclore em agosto, é uma cidade que tem quadrilha de festa junina, que faz movimento de festa junina em todos os bairros, é uma cidade que tem as folias de reis, mais de 10 grupos de folias de reis, que saem de dezembro até o dia 20 de janeiro. Então, a pandemia ela afetou a todos. É lógico, numa particularidade, uns foram mais afetados, outros menos afetados, mas eu costumo dizer que no Noroeste, Miracema exporta a mão de obra cultural, né? Desde o coreógrafo, desde o percussionista, desde o promotor de evento. E foi muito difícil, porque quando as portas se fecharam, não deu tempo de ninguém assim se programar. Não foi algo que eu pudesse falar, daqui a 6 meses vai acontecer uma pandemia, então quem puder guarda, quem tiver seu material. Não, foi pego todo mundo de surpresa. E no início pareceu, né, uma certa preocupação e um desespero de alguns profissionais que só viviam, né, da área cultural, mas a Lei Aldir Blanc, quando chegou, por exemplo, em Miracema, ela chegou realmente aonde era necessário, porque a gente conseguiu fazer um trabalho onde todos os artistas, todos os fazedores de cultura em Miracema não teve um edital onde houvesse uma disputa e algumas pessoas, né, fossem contemplados. Lá a gente fez um cadastramento, conseguiu mapear todas as pessoas que faziam cultura dentro do município e a gente resolveu pegar aquele valor e contemplar todos que estavam cadastrados. É lógico que não era como o repasse foi por número de habitantes, o município não recebeu um grande volume de recursos, mas naquele momento foi possível socorrer quem mais precisava e dar um pontapé inicial. A gente conseguiu se adequar a trabalhar na pandemia, né? Trabalhar, lógico, a cultura popular, por exemplo, que a gente está acostumado com o aperto de mão, com o abraço, levar o calor humano, né, para uma apresentação e você ter que fazer isso do outro lado da câmera, do outro lado do celular, né, dentro da sua casa, tentar passar isso, tentar preservar uma manifestação popular através das câmeras, através das redes sociais, não foi fácil. Mas a gente se adaptou, né, a um novo modelo de cultura. E como é que foi aqui, Pedro? Como é que seus amigos, você está aqui no berço da cultura do nosso estado, aqui no centro do Rio, na Lapa, como é que foi isso? Como é que foi o impacto disso diretamente com a pandemia? Impacto direto, né? Acho que a cultura, ela sofreu muito porque a cultura sempre é a primeira a ser limada, né? Sempre é a primeira a não ser reconhecida como uma profissão, como um ofício de fato, né? A gente ainda tem muita dificuldade nesse sentido, de um reconhecimento da sociedade em si, de um reconhecimento da classe empresarial para financiar, por exemplo, alguns projetos. E, basicamente, todos os meus amigos e colegas de trabalho sofreram e ainda estão sofrendo muito, né, com o impacto da pandemia, que trouxe um vazio de investimentos, um vazio de um reconhecimento da importância do trabalho da cultura, né? A cultura, ela é o básico, ela é o feijão com arroz, ela tinha que estar na cesta básica de todo brasileiro. E muitas vezes a gente, né, vê como uma coisa extra, uma coisa que não é... Enfim, é algo que devia ser mais valorizado e visto como comum mesmo. Assim, como a gente... Eu acho que, por exemplo, a gente tinha que todo mundo saber que tem esse movimento de Miracema, que tem esses tantos do boizinho, da folia de reis, coisas que mesmo profissionais da cultura não estão atentos, que dirá o grande público, né? É verdade. Então, foi um impacto direto. Acho que o artista, né, o artista ele vive do palco. É o palco que dá a visibilidade do artista. E, às vezes, a ausência dele, a falta de investimento para poder ele estar no palco faz com que a população desconheça a atividade dele, né? A gente vê muito isso lá no Noroeste. Por exemplo, como eu disse aqui, Miracema ela exporta profissionais da cultura, mas as outras cidades abraçam a cultura lá, abraçam o povo de Miracema, a gente é muito requisitado em estar, mas a gente às vezes encontra parceiros, né, outros grupos que a gente nunca ouviu falar, nunca houve um mapeamento daquela atividade cultural. E é só mesmo na rua que a gente acaba encontrando novos artistas e novos profissionais e a gente acaba se encantando com o trabalho deles também. Pedro, você está no movimento desse Negro Muro, de produzir, né, muros pintados aqui em todo o estado do Rio de Janeiro, já são 35, como você falou, e você está muito ligado nessa questão do grafite,
dos grafiteiros. Isso era meio marginalizado, né? As pessoas não tinham um bom olhar. E agora começa a ter uma explosão, um reconhecimento internacional. As pessoas, grandes artistas brasileiros sendo reconhecidos, tendo sua possibilidade de expor sua arte, o seu talento. Como é que você vê essa mudança de comportamento, essa explosão do grafite? Agora o Estado teve a oportunidade de lançar um edital para fazer com dinheiro público, valorizando essa arte, reconhecendo essas pessoas e descobrindo diversos talentos no estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso, essa explosão do grafite no Rio de Janeiro? Eu vejo de forma muito positiva. Acho que é super saudável para o reconhecimento não só do profissional, mas da arte também como algo que muda o nosso dia a dia, né? É uma arte, o grafite é a arte mais democrática que existe, porque você não precisa entrar num museu, num centro cultural, para você estar diante de uma grande pintura, de um mural, né, que traz uma complexidade técnica e conceitual. Ela está na rua. Então, o pedinte, o morador de rua, o playboy, a tiazinha que está indo na rua com o poodle dela, ela está vendo o grafite. E ele, de alguma forma, vai provocar uma reação, né? Seja enfim, de você ficar encantado ou de você se perguntar por que aquela arte está ali, né? Por que aquela pessoa foi retratada naquele lugar. Eu vejo com muito bons olhos que há essa aceitação maior. Ela acaba tendo um impacto com as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que não têm acesso à arte. Ela acaba tendo esse recorte direto. Com certeza, com certeza. Como é que você vê essa questão? Essa questão é uma grande oportunidade, então, de a gente levar a arte de uma forma expressiva. Porque, vamos supor, quando você passa ali, vê no MIS, aquela pintura de Pixinguinha, você dá acesso a milhares e milhares de pessoas que não teriam acesso àquela arte. Sim. E eu acho que tem isso também, assim, o porquê. Por que Pixinguinha foi pintado no Museu de Imagem do Som? Por que a gente escolheu pintar ele ali? Né, as pessoas, isso, aguçar a curiosidade das pessoas também do porquê de cada arte, eu acho um exercício muito fundamental que o grafite acaba fazendo, né? Assim, o Pixinguinha, por exemplo, né, a gente falou dele, desde os 14 anos ele tocava profissionalmente na Lapa, né, nos restaurantes, nos cafés, nos cabarés. E um dos saxofones dele está no acervo do MIS. O primeiro depoimento para o acervo do MIS é do Pixinguinha, Dongas e João da Baiana. Então, tem um porquê daquela arte estar ali, né? Eu acho que o grafite ele tem essa aceitação maior hoje em dia, felizmente. A gente também fez muita coisa em escola, né? Assim, muitos trabalhos que, de alguma forma, reavivam alguns espaços, né? E mostram também para gerações futuras que existe ali uma opção de um caminho profissional também, e não de um trabalho voluntário, né, que muitas vezes as pessoas olham para o artista, para o fazedor de cultura, como um cara que está ali se divertindo. Você trabalha com cultura, mas qual que é o teu trabalho mesmo? Né? Assim, quantas vezes a gente escuta esse tipo de coisa? E o grafite, eu acho que chegou nesse momento de um reconhecimento, como você falou, internacional, né? O grafite é um tentáculo da cultura hip-hop, então ele chega no Brasil através dessa cultura. O grafite é uma arte negra em essência e a gente fica muito feliz de ver que ela esteja sendo reconhecida dessa forma, com respeito, e que as pessoas têm interesse, têm buscado, né, trazer o grafite para ambientes diferentes, seja na Zona Sul, seja numa comunidade. Rafael, a gente está saindo, graças a Deus, desse momento pandêmico. E o setor sofreu muito. O setor foi muito abalado, que é um setor que emprega muito, que gera muita renda e que gera muita oportunidade, ainda mais na informalidade do nosso país. O que você acha que deve existir? Porque são realidades diferentes de quem está aqui na Lapa, né, que tem dificuldade com a cultura, mas quem estava totalmente fora desse mapa da cultura do Estado, que está lá em Miracema. Como é que você vê isso e o que você acha que deve existir de política pública para que a gente não passe mais essas dificuldades e avance nesse tema tão importante de direito de todos, que é constitucional, cultura tem que ser de acesso de todos e tem que ser democratizado para estar nas 92 cidades? Não, com certeza. Eu não posso aqui, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer o trabalho da Secretaria de Estado de Cultura, né? Principalmente nesse período da pandemia para cá, porque acho que a gente não teria
como fazer a cultura do interior sobreviver, ter passado por esse momento sem ter a Secretaria de Estado de Cultura como parceira. Tá? Quando eu digo a Secretaria de Estado de Cultura, eu digo porque o suporte, né, técnico chegou para a gente lá em Miracema no momento exato que nós precisávamos, porque está longe, né, do grande centro. A maioria dos grupos lá são informais, né? A maioria dos grupos não tinham CNPJ no período da pandemia, tendo em vista que são grupos, como eu disse, né, vem de herança familiar. O cara que tem um boi pintadinho, ele não sonhou ontem em ter um boi pintadinho e montou, não. Veio do tataravô, que passou para o avô, que passou para o pai, que chegou nele. Então, são grupos que têm mais de 25, 30 anos, né, de existência, mas que não tinha até aquele momento um CNPJ, por exemplo, para estar disputando um edital. Se não houvesse esse suporte de como fazer, o profissional, pessoa física, né, receber o recurso, a gente lá não teria conseguido de forma alguma. Então, além de disponibilizar, né, os editais com valores, a maneira que os editais foram publicados foi acessível, chegou, né, nas pessoas que realmente precisavam. A gente lá em Miracema, a gente conseguiu captar quase 30% do que foi destinado no interior. Eu tenho orgulho de falar isso, que a gente trabalhou muito para isso. Mas Miracema foi contemplado com o edital de carnaval. Miracema foi contemplado com o edital do Retomada, com 2 projetos no Retomada Cultural, tanto no 1 quanto no 2. No edital de técnicos, nós conseguimos contemplar 5 técnicos no município. Nesse edital, Cultura Presente nas Redes, somado o 1 e o 2, a gente teve quase 30 pessoas contempladas dentro do edital Cultura Presente nas Redes, fora os editais que nós lançamos dentro do município com o suporte da Secretaria de Estado de Cultura. Então, a gente teve uma parceira, que tem que agradecer aqui, né, a Daniela, não posso de maneira nenhuma deixar de agradecer, porque quando a gente se viu lá abandonado, né, no escuridão, chegou uma pandemia, ninguém estava preparado, principalmente o interior, não estava preparado para aquilo. E a gente descobrir esse parceiro, né, dentro da pandemia, para a gente foi fundamental. Eu acho que para que isso não aconteça mais, essa política pública dos editais, essa política pública do reconhecimento, do mapeamento, do cadastramento, né, para a gente saber quem é quem, ele é muito importante. Né, porque quando a gente cadastra, a gente faz um mapa, a gente reconhece o artista, você faz o edital voltado para aquela classe, para aquela área, para aquele número de profissionais. Né? Então, você consegue, de alguma forma, fazer chegar em quem realmente precisa. Eu sei que as grandes empresas também sofreram com isso, mas a gente sabe que a captação das grandes empresas é muito maior, elas tinham um suporte para aguentar algum tempo, apesar que a gente pensava que a pandemia ia durar 6 meses. E a gente ficou aí praticamente 2 anos, né, agarrado com isso. Mas o mais importante, no momento em que a gente precisou, o suporte à Secretaria de Estado de Cultura deu. Acho que esse trabalho tinha que continuar. Nesse momento que a cultura passou e a gente teve um setor que foi o primeiro a parar, está sendo o último a ter a retomada por completo, eu tive a oportunidade de ser um dos autores da lei mais importante, que é a Lei Aldir Blanc, que possibilitou a injeção de 3 bilhões de reais no setor cultural do país, e a minha parte da lei foi que possibilitou a descentralização desses recursos, vim para o Estado e município. E a pergunta que eu primeiro faço é, vocês foram beneficiados, tiveram a oportunidade de acessar essa lei, vocês que são fazedores de cultura? Com certeza, com certeza. Inclusive o Muro do Pixinguinha é fruto disso, e a gente conseguiu, né, pagar uma rede de artistas, de profissionais, porque para um grafite acontecer não é só o pintor, né, que está ali. É isso, tem o produtor, tem uma equipe de auxiliares, teve os pedreiros que fizeram o preparo prévio do muro. Né, a gente, enfim, tem toda uma cadeia de profissionais, a equipe audiovisual, que se move para fazer aquilo acontecer. Né? Então a Lei Aldir Blanc foi fundamental para essa descentralização também e para fomentar uma cena que estava desesperada por recursos para continuar trabalhando, né, para pagar conta, não só para estar na ativa. Né? Então, para a gente foi fundamental. Eu fico muito feliz porque a gente vê fruto também do nosso trabalho, igual vocês, né, chegando na ponta. Né, e como é que vocês acham, né, eu pergunto aqui direto para o Rafael, como é que você acha que a cultura pode impactar e mudar a sociedade, Rafael? A gente tanto fala de cultura, de democratização, de acesso, de oportunidade, mas como é que isso de fato muda a vida das pessoas? O que você acha que a gente tem que, como a cultura pode mudar a vida da sociedade? Eu costumo dizer que em três pilares. Na preservação da história. Acho que um povo sem história é um povo sem vida.
né? Eu acho que a primeira coisa que a gente impacta diretamente na vida do cidadão é preservar a sua história. Então, quando eu falo de cultura, como eu venho lá do interior, a gente tem essa cultura de preservar a nossa história. Né? Igual como eu digo, onde eu vim lá do Cruzeiro, lá do Boi Pintadinho, lá da Folia de Reis. Eu pretendo, né, de certa forma, preservar isso e passar para as outras pessoas que não conhecem esse trabalho cultural que é feito lá. Da outra forma, é na parte do empreendedorismo. Porque foi provado, né, nos últimos tempos, a cadeia produtiva que a cultura move. Olha quantos profissionais são, desde do técnico, desde do técnico de som, desde o técnico de áudio, desde da pessoa que monta o palco, desde a pessoa que monta a tenda, desde a pessoa que está ali fazendo o carrinho de pipoca, que está ali. Tudo isso faz parte da cultura. A cultura não tem como você fazer um evento, uma apresentação cultural, manter uma atividade cultural sem ter tudo isso em volta. Claro. Então, engloba muita gente. Nós mostramos o quanto é importante se manter a atividade cultural para que mantenha essas oportunidades de trabalho. E, por último, eu acho que é a melhor parte, dar oportunidade ao jovem e ao adolescente de ter acesso à cultura, de conhecer a realidade da cultura e de fazer ele ter interesse para preservar. Láureo, em Miracema, a gente tem uma participação muito grande de crianças e jovens. Chega a ser, assim, eu chego a ser absurda, porque eles se interessam muito pela cultura. Mas, na verdade, qual é o nosso carro-chefe? Eles gostam de viajar, eles gostam de conhecer lugares. Então, a cultura dá essa oportunidade à criança, ao jovem do interior. Quantas pessoas lá têm um sonho de vir conhecer a capital? Né? Tem um sonho de vir aqui, de ver o Cristo Redentor, de ver o Pão de Açúcar, e a cultura já fez isso várias vezes. Eu sou fruto disso. Eu me lembro quando eu tinha lá meus 18 anos de idade, o CIEP 267 me trouxe pela primeira vez para tocar, eu me lembro no metrô Carioca, na estação do metrô Carioca, a gente veio fazer uma apresentação ali. Eu fiquei muito feliz que eu nunca tinha visto o Pão de Açúcar, eu nunca tinha visto uma praia, a gente passou pela praia de Copacabana, e eu fiquei encantado com aquilo. Desde então eu queria participar com um grupo cultural, porque eu sabia que ali aquele grupo ia me tirar ali do interior e ia me levar para conhecer lugares. Essa é a visão que o jovem tem lá, que o adolescente tem lá. Então a cultura, ela pode transformar. Ela pode fazer o jovem se interessar pela cultura, dando para ele uma ocupação após o horário escolar, né, que eu acho muito bacana. A gente hoje vive um momento um pouco difícil em relação à violência, a gente sabe disso. Lá no interior não é tão diferente assim daqui do Grande Centro, até que chegou para a gente lá depois, mas a cultura dá essa oportunidade de você ter o acesso e de mudar. Me fala, Pedro, essa questão da arte do Pixinguinha. Né? Foi um trabalho também de pesquisa, vocês puderam retratar e ficou marcado. E qual é o sentimento de você passar ali, ver a sua arte exposta? Porque você, que é da Lapa, já está exposta na Lapa, e de ter, até numa roda de conversa ali, várias pessoas comentando sobre a arte e saber que você participou daquilo e tem ali a sua digital. Cara, é um orgulho de pai, né? Assim, eu tenho tatuado na minha costela o Pixinguinha, os 8 Batutas. Sempre gostei desde moleque, que eu roubei um CD do meu pai, Chorinho de Ouro. E sempre escutei muito choro, sempre reconheci no Pixinguinha esse papel de nome fundamental da nossa cultura, da nossa música, né? O Pixinguinha, ele resume a música moderna brasileira. E é uma figura suburbana, negra, que muito me orgulha de poder ter idealizado, de pintar ali, né? A gente fez uma pesquisa do acervo. Para cada muro que a gente vai pintar, a gente corre atrás do acervo familiar, a gente pede autorização da família, mesmo que o personagem já tenha morrido mais de 70 anos. Então, por exemplo, o Lima Barreto e o Cruz e Souza são figuras que morreram há mais de 100 anos e eu consegui localizar seus sobrinhos tataranetos para pedir uma autorização informal, porque legalmente você não precisa, mas a gente pede a bênção da família, né, para que esse trabalho seja feito da forma mais respeitosa possível. E no caso do Pixinguinha não foi diferente. Inclusive, a gente teve acesso ao acervo do MIS para montar aquele layout, né, que foi o grafite do Pixinguinha. Então, para mim, enfim, eu passo ali, olho aquele Pixinguinha, é muito emocionante, né? Muito emocionante. Eu gosto de Pixinguinha desde adolescente. Para mim também, que foi o autor da lei que permitiu o investimento ali naquele muro. Agora, vocês estão aqui, se conheceram hoje, verdade, através do nosso podcast, uma cultura totalmente diferente da outra, uma do interior, a outra da capital, vivendo realidades diferentes, mas todas as duas culturas precisam de investimento, verdade, precisa de oportunidade.
E aí eu quero que vocês falem por que a cultura precisa de investimento. Porque as pessoas ficam do outro lado e não conseguem entender esse setor, né? O que é o setor cultural. Né? Quando você fala cultura, coisa de artista, e as pessoas não conseguem separar, que tem um cara que liga a caixa de som, tem um cara que tem que ligar a câmera, a cadeia produtiva que gera 5 milhões de emprego no Brasil, que tem 170 bilhões de reais sendo transacionados nesse setor tão importante que move esse país, até pela informalidade, de tudo que acontece. Né? Eu costumo falar, vai ter o ensaio da escola de samba da Mangueira, o que está em torno ali, funcionando. Exatamente. É o cara do Uber levando pessoa, o cara do táxi, é o hotel que tem jeito. Tudo roda em torno disso. E me fala por que a cultura, na sua visão, Pedro, precisa de investimento. Bom, a cultura ela tem um trabalho invisível muito grande, né? Como o meu, que é de produzir e pesquisar para que no final da ponta lá haja uma arte exposta no muro. Eu acho que em todo o setor cultural existe um investimento a ser feito de várias profissões, né? Vários ofícios que as pessoas não veem, que as pessoas não se perguntam, né? Como que é possível acontecer uma roda de samba, mas não são só os músicos que estão trabalhando ali, né? Existe todo um trabalho prévio, um trabalho estrutural. Então, existe o argumento econômico, para você fazer a economia girar, para você dar emprego para as pessoas, e um argumento também de saúde mental. Porque uma sociedade sem cultura é uma sociedade doente, né? Uma sociedade que não se revê, não se reconhece, não olha para os seus próprios ancestrais, né? Como você falou. Então, a cultura ela precisa de investimento para que a gente siga vivos e saudáveis e com inspirações, né? Que a gente possa, nesses momentos de respiro do nosso dia a dia, que é você ver uma exposição, você ouvir uma música, assistir um filme, você tá de frente com alguma manifestação cultural, isso melhorar o seu dia a dia, isso melhorar a sua vivência na cidade. Sobre investimento, acho que é a palavra certa. Quando você investe, por exemplo, 100 mil em um evento, você pode ter certeza que ele ali está sendo multiplicado 5, 6 vezes, né? Porque você investe diretamente numa programação, né? em todo o trabalho ali em evento, mas a pessoa que vende a roupa, né? na loja de roupa, todo mundo... Por exemplo, exposição de Miracema, vou falar agora, que igual tivemos recente, o deputado teve a oportunidade de estar lá e de conhecer a festa maravilhosa, é uma das pessoas que mais ajudam lá dentro da cultura, sabe do que eu estou falando. A cidade ficou o tempo todo parada. A gente fez uma exposição de Miracema onde as lojas todas venderam, os restaurantes todos venderam, os hotéis todos cheios, a cidade toda cheia. Na cidade, na região. Na região. As pessoas que têm van colocaram para poder complementar o transporte, porque o transporte público do município não foi suficiente devido à quantidade de pessoas que haviam, né, junto na festa. Então, acho que investir na cultura é isso. É dar oportunidade ao cidadão não só de conhecer, né, a cultura em si, mas estar dentro dela, participar e dar oportunidade de trabalho às pessoas que estão em volta. Né? Deputado, quero te parabenizar, desculpa de falar assim, não estava preparado para isso, mas quando o senhor foi muito feliz, né, em criar a Lei Aldir Blanc, acho que foram poucas pessoas que olharam para a gente de verdade como a gente merecia e como a gente precisava naquele momento. Né? Porque falar que a cultura tinha que parar era fácil, qualquer um podia bater o martelo e falar para a cultura. Né? Para o evento, para a cultura. Mas ninguém pensou, e eles parados vão fazer o quê? Exatamente. Vão viver do quê? Né? Então, foi bem pensado. O projeto acho que foi um sucesso, porque chegou realmente na mão de quem fazia cultura. A gente sabe que tem outros meios de fomento e que já existe há muito tempo, mas a gente não via chegar da forma que chegou, né, em quem estava lá na linha de frente, como eu te falar, tocar o cavaquinho, né, no palco ali é fácil, mas aquele artista que estava lá no sinal jogando, fazendo a atividade circense, ele também foi contemplado. Então, foi uma maneira de olhar para a cultura como um todo e reconhecer cada artista. Eu falo, inclusive, até falando aqui do YouTube, né, antigamente o sonho de qualquer artista era o quê? Tocar numa grande rede de televisão. Hoje em dia, todos nós estamos no mesmo lugar. Pode falar que o grande artista e o menor artista se apresentam na mesma plataforma digital. Né? Lógico, uns com mais visualizações, outros com menos visualização, mas podemos dizer que nós estamos no mesmo meio de comunicação. Então, essa igualdade, esse reconhecimento igual, foi primordial para a gente poder sobreviver e que o senhor continue, tá? Continue nesse trabalho, porque fez a diferença e sempre fará a diferença no nosso meio cultural. O que você falaria para um jovem hoje que está começando a olhar para esse setor e que
entrar na carreira artística e quer fazer arte e quer expressar a sua arte? Qual seria o conselho que você daria? Bom, quando a gente fala de arte, a gente fala de um universo muito grande, né? Mas eu acho que o jovem, eu pensando em mim, 20 anos atrás, o que eu diria para mim, é conversar com quem já trabalha, com quem já está cascudo, com quem já passou por vários momentos diferentes, políticos, econômicos, para saber quais são os desafios, né? Como que você deve se preparar melhor, como que você deve preparar, enfim, individualmente, né? Com projetos de formação ou não, mas acreditar, cara, insistir muito, quase de forma obsessiva, porque se é um sonho, a gente não chega lá fácil, né? Nunca foi fácil. Eu nem sei se eu cheguei em algum lugar ainda, na verdade. Eu acho que eu ainda estou trilhando o meu caminho, comendo meu feijão com arroz, mas vejo no Negro Muro um projeto que, e isso eu já ouvi de jovens, um projeto que inspira muita gente a entender o papel que a arte pode ter e entender que é possível com muita disposição, um pouco de sorte, com uma rede de apoio, de contatos que você faz ao longo do tempo também. O Casé, que trabalha comigo, pinta 20 anos na rua. Eu trabalho com cultura negra e com cultura no geral há 14, pelo menos. Então, muita disposição, verdade no coração, que a gente chega lá, falando das coisas que a gente ama e que a gente acredita com propriedade, com fundamento. E é isso, acho que se preparar. Rafael, aqui o nosso podcast é o que nos move. O que te move a viver de cultura, a fazer cultura e tá nesse tema lá no interior do estado, com as dificuldades que é imposto? O que te move, Rafael? O que me move é saber que tem pessoas que acreditam na gente, que nos reconhece, que nos curte, que nos valoriza e, principalmente, o investimento é muito bom, mas a palma no final acho que é gratificante. Quando você termina um trabalho, você vê que tem pessoas que acreditam no seu trabalho, te dá aquele impulso para que você continue sempre. É justamente no final do show, onde o público aplaude, que você percebe que você está no caminho certo. Tudo que você faz com amor, né, se dedica de verdade. 50% tem que ser dentro da cadeia, né, do profissionalismo, buscando o seu recurso. Mas se pelo menos 50% for amor, a caminhada fica muito mais fácil. E você, Pedro Rajão, que te move a continuar a tocar, a enfrentar os desafios? Porque o Brasil a cultura ainda é uma tarefa. Viver da arte não é fácil. No nosso país, esse reconhecimento que a gente tanto busca, tanto quer democratizar, fazer esse acesso a todos, dar oportunidade para todos. O que te move a estar nessa luta incansável aí e tocar a cultura aqui? O que me move é saber que eu nasci nesse solo, nessa terra, de tanta gente boa, de tanta gente com uma bagagem cultural riquíssima. Nosso país é construído em cima de uma cultura riquíssima, diversa. O que me move é a minha filha, de 6 anos, que me acompanha no meu trabalho, que eu levo em todo lugar que eu vou. Flamenguista, né? Com certeza, mangueirense. Mas o que me move é saber que a cultura, que o nosso trabalho tem um impacto real na vida das pessoas, que isso pode, de alguma forma, transformar o dia a dia delas, trazer mais inspiração, mais leveza e participar de uma construção de um país melhor, mais democrático, mais saudável para quem vive aqui. Eu acredito que a cultura tem esse poder. Gente, hoje eu tive a oportunidade aqui no nosso podcast de conversar com 2 fazedores de cultura. Um de Miracema, do interior do nosso estado, lá do Noroeste, e outro aqui, da capital, da Lapa, que nasceu no MEI. Então, são realidades diferentes, mas os mesmos sonhos de justiça social, de oportunidade, de viver da arte e de expressar a arte através do seu trabalho. Então, estou muito feliz. Este bate-papo é um bate-papo de oportunidade. Eu quero deixar aqui você deixar suas sugestões, seus comentários, porque através da cultura, eu tenho certeza, como eles aqui, que a gente pode transformar a nossa sociedade. Então, participe conosco do que nos move, que é o nosso bate-papo. Aqui, quero te agradecer. Você que assistiu o nosso podcast,
aqui no YouTube. E perguntar, gostou? Deixe o seu comentário aqui para que a gente possa estar interagindo e falando tudo o que nos move.